Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 39. No Evangelho segundo o Evangelho já comecei, por isso que de vez em quando me substituem de fato por Rodrigo. Evangelho, Livro dos Médiuns, capítulo 24. Da identidade dos espíritos. É uma briga entre a equipe espiritual. Hoje eu inicio, hoje eu faço isso, hoje eu faço aquilo. E vó Leontina só observa. E ela chega, nada disso. Ninguém vai fazer nada. Fulano e Bertano e Cicrano. Então é aquele ditado, né? Obedece quem tem juízo. Então, na questão de número 15 do Livro dos Médiuns, Kardec continua assim dizendo-nos: os bons espíritos são escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Elas, qualquer que seja o caso, nunca deixam de objetivar um fim sério e eminentemente útil. Allan Kardec está certíssimo. É óbvio quem somos nós para nos opormos contra o codificador da doutrina dos espíritos. Segundo a providência divina, o espírito mais puro, ou melhor, o segundo ser mais puro que pisou a terra. Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, Hippolyte Léon Densart de Rivail. Mas muitas pessoas podem me dizer assim, mas Jesus havia nos dito que João Batista seria o espírito, o ser mais puro à terra, através da mulher. Porque seria dessa forma. A terra, através da mulher. Mas aí eu posso lhe dizer, eu posso lhe interrogar. Mas falando de Hippolyte Léon Densart de Rivail, não estaríamos falando a respeito de João Russo? Falando de João Russo, não estaríamos falando a respeito de Allan Kardec? Falando-lhe de Allan Kardec, não estaríamos falando a respeito de João Batista? É óbvio que sim.
a única diferença. Os corpos e épocas diferentes. Porque o espírito, o ser, João Batista, era o mesmo ser, ou é o mesmo, vamos tratar no presente, porque com relação à evolução não existe passado e nem futuro, é o mesmo. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas observemos, os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Elas, qualquer que seja o caso, nunca deixa de objetivar um fim sério e eminentemente útil. Os bons espíritos, eles nunca que interferem no livre-arbítrio. E pelo fato de não interferir no livre-arbítrio de cada ser em processo de evolução, eles não interferem na programação reencarnatória ou mesmo na programação evolutiva do indivíduo. Então, quando os bons espíritos chegam a aconselhar, tenha certeza de uma coisa: eles nunca que dizem sim e não. Eles agem na imparcialidade. Os bons espíritos agem como Deus. Eles agem igualzinho nosso Senhor Jesus Cristo. É o amor incondicional. Eles não passam a mão sobre a cabeça do indivíduo, consentindo-se com o erro, mas também não pune, não cobra, de forma alguma. Os bons espíritos fornecem às almas enfermas que se encontram no corpo físico ou na erraticidade, que buscam o elixir divino, eles fornecem a água da vida, que sacia a sede de conhecimento. Porque todos nós somos enfermos. Ou melhor, desculpe-me, não somos enfermos, estamos enfermos. Porque nós não somos, estamos enfermos. Tudo passa. Então é preciso analisar com muito bom senso. Os bons espíritos, eles não impõem. Quando você os buscam, eles nunca que impõem. Eles nunca que exigem de você. Eles nunca que te cobram. Eles nunca que determinam. Eles apenas te ouvem. E depois de te ouvir, eles pedem para que você encoste a tua cabeça no ombro esquerdo ou no ombro direito. E eles te consolam.
Mas não significa que esse consolo é um consentimento com tudo aquilo que você praticou, de forma alguma. Os bons espíritos não vão nem a favor e nem contra. Os bons espíritos nunca que te orienta da seguinte forma: procure nesta emprego que eles vão te empregar. De forma alguma. Isso não é responsabilidade dos espíritos dizer às pessoas que se encontram no corpo físico: ah, mas eu fui numa casa espírita e lá eles me disseram que eu devo fazer isso, fazer aquilo, agir dessa forma. Pode ter certeza que você não foi numa casa espírita. Pode ter certeza de que você não foi atendido por um médium espírita, verdadeiramente espírita. Pode ter certeza de que, através daquele médium, não se fazia presente ou se fez presente um bom espírito. E temos visto, porque você entende que isso é um estudo, e temos visto muitos médios, muitas casas espíritas, muitos espíritos charlatões, mistificadores, impostores, usando a credulidade dos encarnados, porque principalmente no ano de 2022, a humanidade nunca se sentiu tão carente do Criador tanto quanto, vamos dizer, nesse século XXI. A humanidade nunca esteve tão rica em todos os sentidos quanto no século XXI. A humanidade tem tudo. A humanidade possui tudo. Mesmo aqueles que vivem em extrema pobreza financeira, pobreza de intelecto, pobreza de moral, mesmo esses todos nunca se viram tão ricos tanto quanto no século XXI. Porque é melhor se ver pobre de intelecto, de moral, financeiramente. É melhor se ver pobre em todas as questões, mas se encontrar reencarnado do que preso em algumas regiões umbralinas. Então, todos esses que se encontram no corpo físico no século XXI, desde aquele mais pobre, em todos os sentidos, quanto aquele mais rico em todos os sentidos, nunca se viram tão ricos quanto no século XXI. Mas é interessante. Parece que quanto mais a humanidade tem, mais pobre ela se sente.
Interessante isso, né? A pessoa tem uma casa, quer ter duas. A pessoa tem um automóvel, quer ter dois, três, quatro. A pessoa tem uma fazenda, quer ter 10. Nada contra. Não é tão importante ter. Importante é administrar. Porque se você tem uma casa e você administra 100%, para que ter 10 casas? Vamos nos contentar com uma apenas? Agora é óbvio que tudo isso é relativo. Por que é relativo? Porque tudo isso que estou dizendo encontra inserido-se na lei de causa e efeito, ação e reação, é a expiação, é a prova de cada qual dentro da desigualdade evolutiva. Por isso, a importância da resignação, a importância da aceitação, a importância da paciência, a importância do otimismo. Quando as pessoas me dizem assim, o país tal está guerreando contra o país tal, eu começo a sorrir. Mas por que você sorri? Porque é necessária a guerra. Só depois que a pedra bruta levada ao buril e que depois de muito tempo ali lapidada é que ela reluz as tuas facetas. Todos nós nos encontramos em guerras, tanto externa quanto interna. Acontece que as pessoas não param para raciocinar. Mas não devemos nos entristecer, devemos agradecer a Deus. Esta oportunidade das guerras que travamos 24 horas. Você sabe por que existem as guerras internas e as guerras externas? Você sabe o porquê que existe? Porque nós existimos. Porque se nós não existíssemos, obviamente essas guerras também não existiriam. Então, quer algo mais importante que existir? Esta é a maior caridade. A prova do amor de Deus para com todos nós é o fato dele um dia, não sabemos quando e nem como, isso se deu. Permitiu ele que iniciássemos a nossa trajetória. Porque antes de nós existirmos, Deus já nos conhecia. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus jamais criaria algo que ele não soubesse.
Deus sempre nos conheceu. É presente, não é passado, não é futuro. Um dia a humanidade conhecerá tudo isso. Um dia a humanidade vai ter a oportunidade de conhecer tudo isso. Um dia as pessoas vão pensar assim, aquele maluco tinha razão. Porque você acredita que Deus é amor, nós não podemos crer que Deus é amor. Porque Deus não é amor. Você crê que Deus é caridade? Nós não podemos crer que Deus é caridade. Você acredita que Deus é misericordioso? Nós não podemos crer que Deus é misericórdia. Essa é a visão de quem já se despojou do que a humanidade hoje necessita. Mas por que Deus não é amor, Deus não é caridade, Deus não é compaixão, não é misericórdia? Acreditar que Deus de fato é limitá-lo. E Deus é ilimitado. Só que o ilimitado de Deus está além do que cremos ser limitado. Quer dizer que Deus não é amor, Deus está além do amor. Mas Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Sim. Mas você entende o que é inteligência suprema? Você entende o que é a causa primeira de todas as coisas? Você acredita que realmente Deus de fato é tudo isso? Nós não podemos crer que Deus, de fato, seja a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, porque seria limitá-lo, porque isso são conceitos necessários ao nível evolutivo da humanidade que existe na Terra. Porque Deus está além da inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Porque acreditar que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, é limitá-lo. A inteligência suprema, a causa primeira. E Deus está além da causa primeira. Causa primeira é limitá-lo. E você vai acreditar que Ele é a causa primeira? Ele está além da causa primeira. Parece difícil, mas não é. É uma questão de raciocínio. É uma questão de otimismo. É uma questão de enxergar as coisas com os olhos da alma. Eu nunca enxerguei as coisas com os olhos da matéria. Sempre procurei enxergar as coisas com os olhos da alma, com os olhos do espírito. Tente, você é capaz. Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse isso. Acontece que as pessoas não raciocinam quando interrogado por uma pessoa bem próxima a ele, a respeito de algo que ele ali fazia, ele responde à pessoa para que não se impressionasse, porque tudo aquilo que ele fazia
todos nós poderíamos fazer muito mais se acreditássemos nas capacidades que nós possuímos. Então nós não fazemos mais, porque não cremos nas nossas capacidades. Nós vivemos na dependência, no desculpismo, na dependência, no desculpismo, na dependência. Descruzamos os braços, ergamos a fronte, arregaçamos as mangas. Creiamos em Deus, creiamos em Jesus, creiamos em nossas capacidades, vamos sorrir. Mas o sorriso da alma, não esse sorriso fajuto do rosto físico. Vamos enxergar as coisas com os olhos da alma. Vamos procurar enxergar Deus em tudo e em todos. Não é difícil. É fácil. É difícil para o acomodado. Vamos para o próximo vídeo.